deu a fé, que nos trouxe em sua casa, nos conduza para que nós queremos refletir especialmente sobre a leitura da Epístola de 1 Coríntios, capítulo 1. Talvez vocês já ouviram perguntas assim, alguém perguntou para vocês, o que a sua igreja proíbe? O que ela permite? Décio, você é evangélico, você bebe cerveja? Renan, você é evangélico, você faz cerveja? Pastor, você é evangélico, você toma vinho? Talvez vocês já ouviram perguntas assim. Quanto mais cresce no Brasil e no mundo o número de evangélicos, o número de igrejas que tem nome de evangélica, em vez de ficar mais claro, fica mais difícil cada vez entender o que é ser um cristão evangélico, ou o que se entende pela palavra evangélico, ou pela palavra evangelho. Eu quero dar alguns exemplos. Para algumas pessoas, ser evangélico é participar de um grupo onde se valoriza muito as emoções, e onde tem muitas regras de pode, não pode. Por exemplo, dízimo obrigatório, não comer nem beber certas coisas, não usar certas roupas e assim por diante. E as regras desses grupos, meus irmãos, são muito variadas. Não sei se vocês, quando vocês andam pela cidade, talvez no bairro de vocês percebem que há muitas igrejas, uma estatística que eu vi há muito tempo dizia que no Brasil surgiam 13 igrejas novas por dia. E muitas são parecidas, muitas têm diferenças, mas as regras entre essas centenas de igrejas e denominações podem variar muito. Essas igrejas se chamam de igreja evangélica. Para outras pessoas, ser evangélico é você participar de um grupo onde o foco principal é você buscar a prosperidade material, é você buscar a sua saúde física e emocional, é você ser feliz, é você ter tudo o que você quer. E normalmente nessas igrejas há campanhas, há passos de fé, ou correntes de fé para você conseguir alcançar essa prosperidade. E assim a gente poderia citar outros exemplos, Com certeza, meus irmãos, nesses grupos se fala de Jesus. Mas Jesus é apresentado de maneiras diferentes. Em alguns ele é apresentado como um novo Moisés. Vocês viram? É costume falar assim, Moisés deu a lei para o povo. Na verdade, Deus deu um Moisés para ele levar para o povo. Mas muita gente acha que Jesus é um novo Moisés, é aquele que vai fazer novas regras, novas leis, que as pessoas têm que obedecer se elas querem ser abençoadas. E Jesus também é um juiz, que vigia e que castiga aqueles que não cumprem as suas regras. Ou então, Jesus é visto como um grande curandeiro, um grande distribuidor de bênçãos materiais, quase igual o gênio da lâmpada lá, da história do Aladim. Pouco, às vezes nada, se ouve em alguns desses grupos sobre o Cristo que o apóstolo Paulo apresenta para a gente hoje. No texto de 1 Coríntios, o apóstolo Jesus, que o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, João, todos os apóstolos pregaram. Quando a gente lê o texto de hoje, meus irmãos, parece que Paulo está falando de um outro Jesus. Parece que é um Jesus que não está na igreja certa. Um Jesus que não se encaixa em muitas igrejas de hoje. É um Jesus que é estranho até para muitos que se dizem cristãos hoje. Tem cristãos, se você falar assim,
Olha o que Jesus disse: no mundo você vai sofrer. Jesus disse isso. Eles vão se estranhar, eles nunca ouviram isso. Paulo realmente está falando com outro Cristo, que é muito diferente daquele que é anunciado, é usado e até abusado em muitas igrejas do nosso tempo. Olha o que ele diz no versículo 23. Nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Gentios eram os não-judeus. Para não ter nenhuma dúvida do que ele estava dizendo, meus irmãos, lá no capítulo 2 ele diz assim: eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Quer dizer, essa é a minha pregação principal. Jesus Cristo crucificado. Esse Jesus, esse Cristo que veio ao mundo cumprir toda a lei de Deus, aqueles 10 mandamentos, que a gente não consegue cumprir. Aquele que na cruz deu a sua vida em lugar de todos os pecadores, de cada um de nós, lá e pagou o preço, recebeu o castigo que nós merecemos por não cumprirmos a lei e a vontade de Deus. Esse Jesus, meus irmãos, ainda hoje é um escândalo para muita gente. E é uma loucura para muitos outros. Às vezes, eu vejo no Facebook, no Instagram, pessoas colocando, o mundo não quer saber de Deus, prefere ir no carnaval do que na igreja. Gente, isso é o normal, isso não é surpresa. A gente não deve se surpreender com isso. Porque para o mundo, o Evangelho de Jesus é loucura e escândalo. E vai contra o que as pessoas pensam. Vocês lembram quando Jesus multiplicou pães e peixes? Alimentou um monte de gente, No dia seguinte, uma multidão foi procurar Jesus de novo. Por quê? Porque eles queriam comida grátis. E aí, quando Jesus disse assim: olha, gente, minha comida é outra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se vocês querem ser salvos da morte eterna, vocês têm que crer em mim. Vocês têm que comer a minha carne e beber o meu sangue. Quando ele disse isso, quase todo mundo virou as costas e abandonou Jesus. E hoje acontece a mesma coisa. Muita gente, ou vamos dizer assim, o ser humano natural, não quer ouvir sobre o pecado. As pessoas não querem ouvir sobre condenação, sobre um Jesus crucificado, para dar vida espiritual e eterna, acima de vida física. E assim como muitos judeus que seguiam Jesus, muita gente hoje busca religiões e igrejas que pregam esse Cristo milagreiro, aquele que vai me dar muito pão grátis, ou seja, aquele que vai satisfazer as minhas necessidades físicas, emocionais, materiais, aqui e agora. Eu não quero esperar lá a eternidade. E essa é a chamada teologia da prosperidade, a teologia da glória. Por quê? Ela não é uma novidade, que sempre existiu, mas ela é a teologia da glória. Por quê? Porque as pessoas querem a glória do céu já aqui nesta vida, ou o paraíso já aqui nessa vida, imediatamente, sem esperar. E para outras pessoas, o Cristo crucificado é loucura hoje, como era na época do Paulo, pela mesma razão. É assim: se eu não consigo entender com a minha mente, com a minha razão, que um homem que era considerado santo, filho de Deus, acabou morto como um bandido numa cruz, e mais loucura ainda, falam que ele ressuscitou dos mortos depois de 3 dias. Se eu não consigo entender isso, isso para mim é uma loucura. Então, assim é para muita gente. E aí, meus irmãos, no meio de tantas pessoas, tantos ensinamentos, tantas religiões e igrejas, algumas que não deveriam usar o nome de evangélico. Vou dizer por quê, vou repetir. Já me criticaram por falar isso, mas tem igreja que não deveria usar o nome de igreja evangélica. Por quê? Porque evangelho é isso aqui, é a boa notícia de que Deus salva os pecadores do pecado, da morte eterna, por graça pela fé em Jesus. Evangelho não é Deus vai lhe dar muito dinheiro, muita saúde, vai fazer muitos milagres e etc. Então,
O Evangelho não é o que muitos pregam por aí. Por isso, algumas igrejas não deveriam usar esse nome. No meio dessas igrejas, religiões, no meio de tanta gente de coração duro, quem é que está no meio de tudo isso? Nós. Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Congregação Cristo Rei de Sorocaba. Nós luteranos. O que é que vocês e eu pregamos? O que nós cremos? Eu mandei no convite do culto. Qual Jesus a gente crê? Qual Jesus a gente crê? Qual Jesus a gente prega e ensina? Qual o Cristo, meus irmãos, que a gente quer? Os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, vizinhos, qual o Cristo que a gente quer que eles conheçam? Que eles confiem, creiam. Qual doutrina ou teologia? Já vi isso, a gente falou isso também. Eu creio em Jesus, eu não quero saber de doutrina e teologia. Então joga a Bíblia fora. A Bíblia inteira é doutrina e teologia, né? Mas qual doutrina, qual teologia, qual tipo de cristianismo a gente quer que os nossos pastores, os nossos professores de escola bíblica, os professores do seminário, os nossos líderes da igreja, qual Cristo a gente quer que eles aprendam, que eles confessem, que eles ensinem, que eles preguem para as pessoas? Nós, então, pregamos o mesmo Cristo que Paulo, né? Aí ficou meio escuro, mudei várias vezes a cor da letra, quando vai na parede fica diferente. Mas a letra é assim: nós pregamos o Cristo crucificado. É aquele que morreu, ressuscitou, para dar para a gente perdão dos pecados, vida, salvação. O Cristo que prometeu e enviou o seu Espírito Santo, que dá para cada um de nós a fé, desde lá do batismo, e mantém a gente na fé, pela palavra, pela santa ceia. Aquele Cristo que promete que nada nos faltará para um dia nós chegarmos ao céu. Não diz que vai dar tudo o que a gente quer, mas que nada nos faltará como seus filhos. Enquanto nós estamos aqui vivendo no mundo, pecadores e sofrendo com o pecado, ele diz: vocês através de mim têm a vitória, porque eu estou sempre com vocês quando eu venho aqui. Nós pregamos então o Cristo crucificado. Esse quadro aí, acho que vocês talvez já viram, né? Ele é um pedaço de uma pintura maior que fica numa igreja lá na Alemanha. Uma parte tem o batismo, uma parte tem a Santa Ceia, uma parte tem a confissão de pecados, e essa é a parte da pregação da palavra. Né? Está Lutero ali pregando, apontando para o Cristo crucificado. Lá no meio estão as pessoas, vocês conseguem ver mais ou menos lá, lado esquerdo, em cima tem um de barba lá, é o pintor do quadro, ele colocou ele dentro do quadro, é o Lucas, para dizer assim: eu também preciso ouvir essa palavra, eu só fico pintando, eu também tenho que ouvir essa pregação. Então, o Lutero está dizendo: esse é o Cordeiro de Deus que tira o mundo, que tira o pecado do mundo. Esse é o poder e a sabedoria de Deus, como diz Paulo hoje. Nele a gente é justificado, santificado. Esse Jesus, meus irmãos, eu tenho certeza, se ele viesse ao nosso mundo hoje, fisicamente, com certeza ele ia fazer em muitos templos por aí o que ele fez naquele dia lá em Jerusalém. Ele ia fazer uma limpeza. Ele ia dizer: olha, minha casa é casa de oração, onde o perdão é dado de graça. Você não tem que fazer dízimo, pagar promessa para receber as minhas bênçãos. Ele ia em lugares em que se vende as bênçãos de Deus, às vezes disfarçado de palavras bonitas, e ele ia dizer: tirem essas coisas daqui, não façam da casa do meu pai uma casa de negócio. Talvez alguém pode pensar: mas pastor, aqui também a gente dá oferta, né? A gente também aqui compra castelo forte e tal. Mas nós não vendemos isso para peru, para explorar ninguém. Castelo forte é para ajudar a gente a estudar a palavra de Deus. Aqui ninguém é obrigado a ofertar. Eu e todos vocês que ofertam, nós damos isso por amor a Deus que nos deu a vida em Jesus. Ninguém é obrigado a dar dízimo.
E se você, por algum motivo, não pode ofertar, Deus não vai te castigar por isso. Né? Só estou dando um exemplo. Jesus, em muitos lugares, diria: vocês estão fazendo comércio da minha palavra, das minhas bênçãos. Nós pregamos o Cristo crucificado, é esse Cristo que dá o significado correto, verdadeiro, para a palavra evangélica. Nós temos no nome da nossa igreja. É o Cristo que veio para libertar do pecado da lei. Não o Cristo que veio fazer a gente ser escravos de novas leis, escravos de um pastor, de um líder de igreja. O Cristo que veio para dar para nós a maior bênção que existe, a salvação eterna por graça. Não o Cristo que veio prometer o paraíso aqui na terra em troca de ofertas, campanhas e boas obras. O Cristo que convida, que oferece e que dá a vida verdadeira. O Cristo, meus irmãos, que não obriga, não oprime, não faz ninguém ser prisioneiro do medo. Ele disse: venha à minha casa, santifique o descanso. Se você se afastar de mim, você vai ser condenado. Ele diz isso, é a lei. Mas ele também diz: venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Venham ter liberdade, venham para a igreja, não para ser escravo de novo. Venham ter libertação do pecado, da morte e do diabo. Pregamos o Cristo crucificado, meus irmãos, o Cristo que é o único caminho que leva a Deus. A única verdade que salva e realmente satisfaz a nossa alma, não só o nosso corpo. A única vida que tem sentido é Jesus, que é uma vida que vai muito além da vida aqui neste mundo. Agora lembrem, meus irmãos, por que Paulo fala assim? Nós pregamos o Cristo crucificado. Porque Jesus, para poder dar tudo isso para nós, para poder ser tudo isso para nós, primeiro ele teve que sofrer, morrer na cruz. Por isso, esse ensino é chamado de teologia da cruz. Porque Jesus também disse: se quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. Eu vou ajudar você a carregar a sua cruz. Mas não é uma cruz para ganhar o céu, né? É a cruz que a gente carrega por ser cristão, por acompanhar Jesus. Meus irmãos, o que a gente conclui de tudo isso? Muita gente precisa conhecer esse Cristo, precisa crer nele, e aí ser verdadeiro evangelho. Ou seja, uma pessoa que sabe que é salva somente pelo evangelho do Cristo crucificado. Uma pessoa que vive pelo evangelho do Cristo ressuscitado. Uma pessoa que vive debaixo da graça de Deus. E ela não vive com medo se alguém está vigiando o que ela faz ou não faz. Porque se ela fizer coisa errada e ela é cristã, ela mesma vai se dar em conta. Ela vai se arrepender, ela vai buscar Jesus de novo. E ela vai fazer o que Paulo disse no final do texto. Você quer se orgulhar? Não se orgulhe de você mesmo. Porque Jesus conhece você. Orgulhe-se do Senhor. Porque Ele te salva. Então, meus irmãos, tudo que a gente planeja, tudo que a gente ensina, faz como igreja, como cristãos, tudo que a gente faz nas escolas da igreja, no nosso seminário, na direção da igreja, tudo que a gente faz como congregação aqui, como distrito, tudo isso tem um único e grande objetivo: a pregação do Cristo crucificado para a salvação de mais pessoas. Pregamos o Cristo crucificado. Lembrem disso. Não tenho medo de dizer isso. Explique para as pessoas o que isso significa. Vamos trabalhar todos consagrados ao Senhor, dedicados às nossas vocações e tarefas do dia a dia, para que cada membro da igreja luterana seja um mensageiro do verdadeiro evangelho. Que cada membro seja um servo do Cristo crucificado para a salvação de muita gente. Trabalhamos para que todos os irmãos estejam aqui aprendendo do Cristo crucificado, sendo alimentados na fé, para lá fora dizer às pessoas: eu conheço o verdadeiro Cristo, o Cristo crucificado, morreu por você, quer salvar você também.
pregamos o crucificado. Amém.